Muito bem, galera. Então, estamos ao vivo, direto do Guará 2. O que vai rolar hoje? A gente falou na aula passada sobre a resistência elétrica. Eu cheguei a falar para vocês da potência elétrica? Me confirmem no chat, por favor. Eu cheguei a falar da potência, não falei? Falei, né? Tanto é que a gente calculou a potência... a gente calculou a potência, inclusive, da água que explode o sapato, não foi? A gente teve um negócio desse aí semana passada. Isso. Muito bem, galera. Então, hoje, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesses circuitos. Eu não cheguei a olhar, tá, dona Jungfer? Ou tia Iró. Eu não cheguei a olhar aquele site com simulação que você me mandou. Não cheguei, mas eu vou olhar. Tá na minha lista ainda de afazeres. Beleza? O que a gente vai fazer hoje, galera? Vai começar a ver um pouquinho mais por dentro essa história de circuito elétrico. Porque o circuito elétrico, a gente viu ele só uns pedaços do circuito elétrico, que são os resistores e os efeitos que eles causam, né? E o que um resistor causa como efeito? Ele vai causar dissipação de energia, só. Então, ele vai esquentar. E esse fato dele esquentar é porque ele está pegando energia de algum outro lugar. Tem alguma coisa que está dando energia para esse resistor. E esse alguma coisa é a bateria. Então, a bateria gera energia através da energia química, aí ele vai conseguir pegar essa energia e jogar para um circuito. Sacou? Esses caras são geradores. A gente chama de gerador elétrico, galera, todo equipamento que consegue transformar alguma forma de energia em energia elétrica. Então, por exemplo, a pilha é um gerador elétrico, ela transforma energia química em energia elétrica, o painel solar é um gerador elétrico, só que ele transforma energia solar em energia elétrica. Então, todos esses caras que pegam alguma forma de energia e transformam em energia elétrica, a gente chama de gerador. Então, percebam que o nome gerador é um nome meio esquisito, porque o fato é que esses caras não geram nada. Eles apenas transformam alguma energia em outra forma de energia. Perdi, cara. Tu me manda um negócio de Bob Esponja aqui no chat, como é que eu não perco o foco? Tudo bem? Então, os geradores, galera, são esses caras aí. Mas não entendam geradores como agentes que criam energia. O transformador, ele só muda a tensão. Então, ele pega, por exemplo, a tensão de 220 volts da sua casa e transforma em 9 volts, que é o carregador do seu celular, por exemplo. Ou então ele transforma em 110, se você tem algum equipamento na sua casa que ainda é 110. Sacou? Então, ele vai ou baixar a tensão ou aumentar a tensão, só. Ele faz isso por alguns meios que a gente chama de indução eletromagnética, beleza? Mas ele também transforma. É uma transforma. Nome de usuário já utilizado. Tipo isso. Tá bom? Bom, então vamos lá, galera. Primeiro, o que um gerador tem que fazer? Concorda comigo que para ele colocar a corrente para caminhar lá, ele tem que empurrar as cargas? Se ele tem que empurrar as cargas, galera, ele está realizando um trabalho sobre essas cargas. Beleza? Eu vou sair um pouquinho aqui do chat para conseguir acompanhar o que eu estou escrevendo, tá? Então, qualquer coisa, vocês me dão um grito aí. Então, o que o gerador faz, galera? Ele tem que empurrar as cargas. Como ele empurra as cargas, existe uma denominação para isso na física. A gente vai chamar de força eletromotriz. Então, a força eletromotriz nada mais é do que a parte
do seu gerador ou da sua pilha que vai empurrar as cargas. Só que esse nome, galera, ele é um nome meio infeliz, tá? Porque a força eletromotriz, que nós chamamos de força eletromotriz, ele, na verdade, não é uma força. Mano, puta que pariu. Manda os físicos aprenderem a escolher o nome certo pras coisas. Então, cara, é porque o nome, geralmente as paradas são meio históricas, né? Então, no começo, a galera falava assim, vamos pegar um gerador que consiga empurrar as cargas de tal maneira. Aí começou a dar o nome de força eletromotriz. Por quê? Porque a tal da força motriz, que era usada antigamente, era para as máquinas. E aí, como eu estava gerando eletricidade, chamou-se de força de eletromotriz. Então, força eletromotriz vem do fato de empurrar as cargas. Então, existiria uma força que empurra as cargas. Só que, com o passar do tempo, esse força eletromotriz foi sendo usado não mais para uma ideia de força, porque força é dada em newtons, sacou? E não faz sentido para a gente, na eletricidade, calcular a força aplicada sobre uma carga. Não faz sentido. Não faz sentido a gente pensar em força aplicada nos elétrons que estão ali no seu fio. Faz sentido, sim, pensar na diferença de potencial que você estabeleceu. Só que aí, cara, o homem vai estudando as coisas e vai indo atrás, só que aí os termos vão ficando, sacou? É igual essa história de corrente convencional e corrente real. A galera vai fazendo de um jeito, vai dando nome para as coisas. Só que aí depois descobre-se que na verdade, de outra forma, mas o nome já pegou, né? Porque ninguém, quando está estudando as coisas, ninguém sabe de tudo na hora. O conhecimento, ele vai surgindo, cara, e aí depois de um tempo é que você descobre mais ou menos o que você está fazendo ali de verdade, né? Só que aí, cara, aí a ideia, aí acabou, só que aí a cultura já pegou, o nome já pegou. Deixa eu só arrumar essa letra aqui que ficou meio zoada, né? Força eletromotriz. Então, vocês vão entender a força eletromotriz, galera, não como uma força expressa em newtons, mas sim como uma diferença de potencial. Então, a força eletromotriz, ela vai ser uma DDP produzida por um gerador, ou uma fonte, tá? O nome tanto faz. É produzido por um gerador. E essa DDP, galera, ela vai empurrar as cargas. Então, essa DDP, ela vai realizar um trabalho. Então, que realiza. Opa, que realiza um trabalho sobre os portadores de carga. Sobre os portadores de carga do seu circuito elétrico, né? Então, botar assim, do circuito. E o que isso gera, então? Isso, galera, acaba gerando o que a gente chama de corrente elétrica. Então, como é que funciona isso dentro de um circuito? Eu tenho aqui, acho que eu copiei isso ontem.
Cadê? Aqui, ó. Pode ser isso aqui. Então, olha aí. Você tem ali uma fonte de energia. Essa fonte de energia, ela aplica uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é o que nós vamos chamar de força eletromotriz. Então, a força eletromotriz, galera, é a DDP produzida pela fonte. Então, ela vai gerar uma diferença de potencial entre os polos negativo e positivo e vai empurrar as cargas. Quando ela empurra essas cargas, a corrente elétrica é estabelecida e aí ela gira no seu circuito. Percebam que só tem como ter corrente elétrica, galera, se você tiver o circuito fechado. Por quê? Porque eu preciso ter um caminho livre para as cargas passarem. Daí que eu vou ter uma corrente elétrica. E aí, o nosso símbolo de resistência é esse zigue-zaguezinho aqui, né? Esse carinha aqui é a nossa resistência. E nós vamos assumir, galera, que os fios que passam a corrente elétrica, eles não têm resistência. Beleza? Isso é importante. É claro que na vida real, toda fiação tem resistência. A única coisa que não tem resistência na vida real se chama supercondutor, beleza? Mas supercondutores só existem, só são possíveis numa temperatura muito baixa, beleza? Aí eles são supercondutores. Quando você vai para temperaturas mais altas, aí eles não são mais supercondutores. Eles viram, inclusive, alguns viram até isolantes elétricos, beleza? Mas aí, para a gente facilitar a nossa vida e fazer contas, a gente despreza a resistência dos fios, da fiação, e fica só com a resistência dos equipamentos. Então, a resistência do chuveiro, a resistência da lâmpada, são esses caras que estão aí indicados no seu circuito. Tudo bem? E aí percebam, de novo, que nós temos uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica, galera, representa como se fossem cargas positivas andando. Beleza? Como se fossem. Porque, na real, dentro de um fio, quem está livre para caminhar são os elétrons. Então, os elétrons, eles fazem o percurso contrário. Eles saem do polo negativo e entram no polo positivo, tá bom? Mas, para efeitos de conta, efeitos de teoria, a gente pode imaginar, sem problema algum, que as cargas positivas aqui estão fazendo o caminho. Tá? Não faz diferença, galera, do ponto de vista teórico. Tudo vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Porque, igual eu falei antes, é uma parada histórica. Antigamente a galera não sabia o que caminhava dentro de um circuito. Achavam-se que eram cargas positivas. A primeira coisa que vem na cabeça do homem é positivo, né? Não é o negativo. Né? E aí, depois de um tempo, é que descobriu-se que os elétrons é que caminhavam. Então, eles caminhavam no sentido contrário. Mas aí, todo o contexto histórico, tudo que já foi feito, escrito sobre as coisas, fica, né? Acaba ficando. E é por isso que a gente chama até hoje, por exemplo, de ímã de polo norte e polo sul. Não tem outro nome, tipo polo positivo magnético, polo negativo magnético. É norte e sul, uma questão histórica também dos polos geográficos. Muito bem. Aí, galera, o que nós temos? Nós temos dois tipos de geradores, tá? Nós temos o cara chamado de gerador, é o real e o ideal. Então, vou botar aqui, ó, gerador. Vamos primeiro com o ideal. O que é o gerador ideal? É o gerador perfeito. É o gerador, galera, que ele não esquenta, ele não perde energia para ele mesmo, tudo bem? Nesse caso, o gerador ideal, ele não possui resistência interna. Então, não possui resistência interna. O que significa isso? Significa que esse cara, quando ele produz a sua própria força eletromotriz, essa própria força eletromotriz é ela que é jogada para o circuito como um todo. Então, eu posso escrever aqui, por exemplo, a diferença de potencial entre os terminais do gerador, se eu chamar, por exemplo, o ponto positivo de A e o ponto negativo de B,
né, por exemplo, essa diferença de potencial entre os terminais do gerador, isso vai ser igual à própria força eletromotriz que ele produz. Percebam que é como se você tivesse um rendimento de 100%. Tudo que é produzido é tudo que é lançado como útil para fora. E aí, quem está nesse circuito que a gente colocou aí, quem está absorvendo tudo isso? É a resistência elétrica. Então, nesse caso, a diferença de potencial entre os pontos da resistência são os pontos A e B também. Beleza? E então quer dizer que essa força eletromotriz, quando você olha para a resistência, isso vai ser o produto da resistência vezes a corrente. Certo? Que a gente viu na aula passada. Então, quem são, né, esses caras aí? O VAB é o que a gente chama de DDP, ou seja, diferença de potencial nos terminais do gerador. Nos terminais do gerador. E quem é esse Ezinho meio torcido aí? A gente chama de epsilon. Esse carinha, galera, é a força eletromotriz. Então, vocês percebam que força eletromotriz é uma DDP. Isso quer dizer Ela é motriz, cara. Obrigado. Apesar do nome força, né, que força é medida em newtons, a força eletromotriz ela é medida em volts, porque é uma diferença de potencial. Bom, aí você pode perguntar, professor, qual é a diferença de VAB? Qual é a diferença da tal da VAB, da DDP nos terminais, para a força eletromotriz de fato? A diferença está aqui, ó. Quando você pega um gerador real, uma pilha real, cara, toda pilha real, pensa comigo, todo bicho que passa corrente é um condutor. E na vida real, todo condutor, ele tem seus átomos, tem seus núcleos, e esses caras, eles impedem, ou de maneira muito forte, ou de maneira parcial, mas eles impedem um pouco a passagem da corrente elétrica. Isso quer dizer que eles oferecem uma resistência a essa passagem dos elétrons. O que é isso? É resistor. Então, esses caras, eles dissipam energia, eles esquentam, porque a função da resistência elétrica, galera, é esquentar. Tudo bem? Isso tem perda de energia. Então, se você pega uma pilha que está funcionando, ela esquenta. Por quê? Porque esses caras são geradores reais. Então, esse é outro caso aqui, ó. Gerador real. Esse cara tem resistência interna. E por ele ter resistência interna, o que ele faz? Ele esquenta. Só que ele esquenta, galera, energia de quem? Energia que vem dele mesmo. Então, o que você tem aí na sua. Na verdade, você tem uma energia sendo gerada por ele, gerada, né, entre aspas, só que ele não consegue jogar toda essa energia para fora. Por quê? Porque ele consome parte dessa energia dentro dele mesmo. Então, existe uma energia que ele produz e uma energia que ele lança. Parte dessa energia é perdida, beleza? Em forma de aquecimento. Então, essa é a diferença entre o gerador real e o gerador ideal. O gerador real, ele tem resistência interna. Se ele tem resistência interna, galera, o que vai acontecer com ele? Parte da energia
parte da energia produzida por ele, eu vou botar até entre aspas aqui, ó, que produzida é só para vocês saberem que é ele que está sendo o agente, né, da transformação. Então, parte da energia produzida, mas a energia não pode ser produzida, né, só transformada. Então, parte da energia produzida é dissipada pelo próprio gerador. É dissipada pelo próprio gerador. Beleza? Isso tem uma consequência. Qual é a consequência? Agora, a diferença de potencial nos terminais desse gerador não corresponde mais à força eletromotriz. Por quê? Porque eu preciso descontar a parte que a resistência pega para ela, porque ela esquenta. Então, o que é que sobra para o circuito, por assim dizer? Nada mais é do que o que ele produz, menos o que ele perde. E o que ele perde? Ele perde uma diferença de potencial da resistência interna. E a resistência interna, se eu chamar de Rzinho, a DDP sobre ela é R vezes I. Né? Então, essa aqui vai ser a equação da DDP nos terminais do seu gerador. De novo, quem é esse Rzinho aí? É a resistência interna. Ficou clara essa ideia, galera? Isso aqui é importante, tá? Se você entender essa lógica aqui, as coisas fluem. Resistência interna. Tô torto aqui. Resistência interna. Muito bem. Aí, como que a gente faz para atacar os circuitos, para estudar os circuitos? A gente, galera, pode partir de uma parada que é quase como se fosse uma técnica muito interessante, chamada de lei de Kirchhoff, ou Kirchhoff, tá? Do jeito que você preferir aí. Então, lei de Kirchhoff. Qual a ideia dessa lei do Kirchhoff, ou Kirchhoff? A ideia do cara é o seguinte, velho, é conservação da energia. Então, dentro de um circuito elétrico fechado, existe energia sendo gerada e existe energia sendo consumida. E não existe energia sobrando na história, né? Tudo que é gerado tem que ser consumido. Então, olha lá para o seu circuito que está ali no lado esquerdo. Você tem uma pilha que produz energia, você tem um resistor que consome energia. Não sobra energia e nem falta energia. Tudo que é gerado dentro do circuito é consumido dentro do circuito, beleza? Ou consumido para você botar liquidificador para bater, ou para você colocar televisão para ligar, ou para você esquentar, mas é consumido. Em outras palavras, galera, não sobra energia no seu gerador. Tudo bem? Como é que a lei de Kirchhoff escreve isso? Ela diz o seguinte, ó. A soma das diferenças de potencial, então das DDPs ao longo
ao longo do circuito fechado, aí, galera, eu vou trocar a palavra circuito agora por malha, beleza? Depois vocês vão entender por quê. Então, a soma das DDPs ao longo de uma malha fechada porque eu posso ter várias malhas dentro de um mesmo circuito, tá? Ao longo de uma malha fechada... Opa! Essa soma é zero. Então, é nula. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu somar a DDP que foi produzida e aí eu for somando com as DDPs que são consumidas, isso vai ter que dar zero. Óbvio que para somas darem zero, é porque eu tenho que ter números positivos e números negativos dentro dessa soma. Beleza? Então, qual vai ser a nossa convenção? Nós vamos fazer a seguinte situação, galera. Você vai pegar um circuito elétrico e você vai como se você estivesse caminhando sobre o circuito elétrico, e à medida que você vai encontrando dispositivos do seu circuito, você vai ou somando ou subtraindo as DDPs desses caras, beleza? Qual vai ser a nossa convenção? A nossa convenção vai ser o seguinte: caso você caminhe no sentido da corrente, caso você caminhe no sentido da corrente, a ideia é, se você encontrar um resistor, o que você faz? Aí você pensa, cara, o resistor, ele, dentro do circuito, ele gera ou ele tira energia, ou ele consome energia? Aí você pensa, bom, o resistor, ele consome, porque ele está lá só para esquentar. Então, se ele consome, você vai subtrair a DDP. Então, você vai subtrair o produto R vezes I. Por quê? Porque é a DDP do resistor. Agora, se você encontra no meio do caminho um gerador, você vai pensar, cara, o gerador, ele entrega energia. Então, você vai somar. Então, você soma a força eletromotriz que ele está produzindo. Mas fala, professor, por que você não está multiplicando aí pela corrente também? Porque eu estou preocupado com a DDP. A força eletromotriz já é uma DDP. Então, não preciso multiplicar ela por correntes. Tudo bem? Isso, galera, é se você tiver no sentido da corrente, beleza? Agora, se você tiver no sentido contrário ao da corrente, você tem que tomar muito cuidado, porque você vai ter que fazer o contrário dessas coisas que estão aí. Né? Então, vamos aqui, ó. Sentido contrário à corrente, ou contra a corrente. Se tu encontra um resistor, e se tu encontra um gerador. O que você vai fazer? Você vai fazer o contrário. Se você encontrar um resistor, você pensa, cara, esse bichinho ele consome. Então, a lógica é subtrair a parte que ele consome. Mas como eu estou indo contra a corrente, eu vou fazer o inverso. Eu vou somar. Então, eu somo
RI. E se eu encontrar um gerador, eu vou contra a lógica e eu subtraio. Então, subtrai a força eletromotriz desse cara. Tudo bem, galera? Isso parece simples de você pensar assim, mas acreditem, se você estiver fazendo uma conta, isso dá um pouco de bug na cabeça, tá? Quando você estiver fazendo essas coisas, porque você vai fazer o contrário do que você gostaria de fazer. Então, seu cérebro, ele meio que não vai gostar nada do que você está fazendo. Bom, exemplo. Deixa eu pegar aqui um desenhozinho. Esse aqui. Pronto. Deixa eu aumentar ele. Então, olha só. Tu tem aí o gerador de energia, a fonte, e você tem um resistor. Galera, você tem, na verdade, duas resistências. Existe uma resistência indicada pelo R maiúsculo, é o Rzão, e uma indicada pelo R minúsculo, que é o Rzinho. A indicada com R minúsculo é a resistência interna do gerador. A outra é a resistência externa. Então, seria como se você colocasse aqui, ó, a tua pilha seria indicada por tudo isso aqui. E o lado de lá seria a sua lâmpada. Beleza? Então, toda essa parte que está coloridinha aí é a parte que representa uma pilha, um gerador. O que tem lá dentro? Tem a parte que produz energia elétrica, que é a força eletromotriz, e a parte que esquenta, que é quem? A resistência interna. Isso quer dizer que nós estamos lidando com uma fonte real, beleza? Uma fonte que tem resistência interna. Então, como é que você aplica a lei de Kirchhoff nesse caso aí? Você primeiro escolhe um ponto de partida. O que você vai fazer? Você vai caminhar pelo circuito. O que é escolher um ponto de partida? É você sair de um ponto, caminhar pelo circuito e voltar até o mesmo ponto. Se você fizer um circuito fechado, galera, se você sair de um ponto e voltar para o mesmo ponto, quer dizer que todas as energias foram geradas e consumidas ali dentro. Então a soma vai dar zero, que é o que você viu na lei de Kirchhoff ali. Muito bem, então qual é o ponto de partida que a gente geralmente escolhe? Sempre como um padrão, a gente escolhe a fonte. Então a gente vai escolher o próprio gerador aqui, ó, que é o que está produzindo nossa energia elétrica. A gente começa por ele. O que ele faz? Ele gera energia. Beleza? Então eu vou somar a força eletromotriz dele. E nós vamos caminhar, galera, no sentido da corrente. Então eu vou girar o circuito aqui, ó, no mesmo sentido que essa corrente está sendo gerada. Então, a primeira coisa que eu encontro logo após sair do gerador é a resistência interna do gerador. Então, a resistência, ela consome. Então, eu subtraio menos Rzinho vezes I. Continuo caminhando no circuito. Quem é o próximo cara que eu encontro? É o Rzão. E aí, o Rzão, a gente tira a parte que esse cara está consumindo. Então, menos Rzão vezes I. Continuo caminhando. Se eu encontrasse outras resistências, eu ia subtraindo. R2 vezes I, R3 vezes I, e assim por diante. Só que não tem mais nada. Quando eu dou a volta no circuito, eu encontro o meu gerador novamente, então eu volto ao ponto de partida. O que a gente faz? Igual a zero. Beleza? Bom, se eu colocar o I em evidência do lado de cá, ó, vai ficar I que multiplica Rzinho mais Rzão. Tudo isso, posso passar a força eletromotriz para o lado de lá, né? E aí vocês vão ver que vai trocar o sinal de todo mundo, então vai ficar todo mundo positivo quando passar para lá. Com isso aqui a gente descobre, galera, a corrente do circuito. Então, eu posso isolar o I e falar assim, ó, a corrente do circuito nada mais é do que a força eletromotriz da bateria dividido pela soma das resistências. Pronto, isso que é a lei de Kirchhoff, tudo bem? Você usa esse método de somar tudo igual a zero para quê? Para calcular a corrente do sistema.
No geral, é isso que está acontecendo. E aí vem uma das consequências que vocês devem ter estudado lá no ensino médio, que são as resistências em série e em paralelo. Olha, linha velha torta aí. Pronto. Se for melhorar, por que eu vou deixar ruim, né? Muito bem. Então, vamos ao primeiro carinha aí, ó. Vamos pensar, galera, numa associação de resistências em série. Resistências, tá? Na verdade, esse nome, a gente usa ele, mas pense nele como resistores, tá? Mas a gente chama de resistências também. Então, resistências em série. Então, tá. O que caracteriza uma resistência ou várias resistências estarem em série? Elas são ligadas, galera, usando sempre o mesmo fio. Então, o fio que é usado para ligar uma resistência, a outra ponta dessa resistência, a gente pode conectar uma outra resistência. Então, a gente vai ali ligando várias resistências, usando sempre um fio só. Ou seja, não tem outro caminho para a corrente passar. Se não tem outro caminho para a corrente passar, galera, isso quer dizer que toda a quantidade de carga que entra numa determinada resistência tem que ser igual à quantidade de carga que atravessa uma outra resistência, beleza? Em outras palavras, os resistores são atravessados pela mesma corrente. Tudo bem? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Era bem mais alto astral, tudo era positivo. Fábio, suas piadinhas. Tirar print ao vivo do rádio é bem melhor de editar do que da gravação. Cara, eu não entendi. Relaxa, você vai entender depois. Tu tá pensando nas figurinhas, né, cara? Tô de olho no senhor, Droga, fui pego. Então, olha só, galera, vamos imaginar, então, um circuito com 3 resistências, elas estão em série. Vocês estão vendo que todas elas aí, ó, elas estão ligadas no mesmo fio, galera. Isso quer dizer que a corrente elétrica não tem muito para onde correr, velho. A corrente elétrica que atravessa a resistência R1 tem que ser a mesma corrente que atravessa R2, que atravessa R3. Por quê? Porque não tem o que fazer com essas cargas. Muito cuidado, cara, porque a gente pensa que a gente pode cair no pensamento errado da seguinte maneira, então a resistência elétrica, ela dissipa energia. Sim, ela dissipa energia. Então eu posso pensar que as cargas elétricas estão sendo transformadas em energia térmica? Não. Você não está destruindo carga elétrica. A carga elétrica, ela não está sumindo do seu sistema.
Beleza? O que você está fazendo, na verdade, é as cargas elétricas, ao entrar em contato com o seu sistema, vai rolar colisão, e essa colisão vai produzir o aquecimento, tá bom? Mas os elétrons, eles não podem ser evaporados, sacou? Isso quer dizer o seguinte, galera, a quantidade de carga que entra pelo resistor R1 tem que ser igual à quantidade de carga que entra no resistor R2, que entra no resistor R3, e aí eles vão dissipando energia, mas a corrente elétrica é a mesma para todos. Esse circuito elétrico, ele pode ser resumido, digamos assim, num outro circuito mais simples. Então, eu posso pensar que esse circuito com 3 resistências, ele pode ser resumido num circuito que nós vamos chamar de circuito equivalente, dessa seguinte maneira que está aqui, ó. Tudo bem? Então, as 3 resistências podem ser pensadas ou modificadas ou trocadas, da maneira que você quiser, por uma resistência só, equivalente às 3, de maneira que o seu circuito permaneça idêntico, ou seja, o mesmo. Bora aplicar então a lei de Kirchhoff para o circuito da esquerda. Galera, percebam que aqui já tá sendo escrito pelo desenho como uma fonte real, beleza? Por quê? Porque não está mostrando a resistência interna dessa fonte. E eu não estou falando nada. Nenhum texto está falando que esse cara aí é um resistor real. Então, nós vamos assumir ele como sendo um gerador ideal, ou seja, sem resistência interna. Então, vamos aplicar a lei de Kirchhoff. Começamos por ele, então a gente tem a força eletromotriz. Primeiro cara que a gente encontra é um resistor R1, então eu subtraio R1 vezes I. Depois eu encontro o R2, multiplico R2 vezes I, e assim até passar pelo R3 e chegar no final. Tudo igual a 0. Beleza? Bom, vou fazer a mesma coisinha. Eu vou isolar aqui, ó, força eletromotriz é igual, todos os negativos vão para a direita, e aí eu posso botar o I em evidência e escrever assim, ó, R1 mais R2 mais R3. Certo? E do lado direito? Do lado direito, eu posso escrever que a força eletromotriz menos a resistência equivalente vezes a corrente é igual a 0. Em outras palavras, a força eletromotriz é igual a resistência equivalente vezes a minha corrente. Bom, junta as duas equações, galera, e aí vocês vão entender o que está acontecendo. Se eu juntar as duas, como a força eletromotriz é igual nas duas coisas, eu posso igualar aqui a resistência equivalente vezes a corrente é igual a I, que multiplica R1 mais R2 mais R3. Pronto, manda esse embora, ó. E a gente chega na expressão para resistência equivalente. Resistência equivalente de uma associação em série nada mais é do que a soma das resistências. Né? E aí fica claro que quanto mais resistências eu for ligando, maior é o número da resistência final. Então, a resistência, ela cresce com a medida que eu vou jogando mais resistores ali. A resistência do circuito aumenta quanto mais resistências eu tiver. Mas, professor, mas isso é óbvio, né? Quanto mais resistências eu coloco, é óbvio que maior é a resistência do sistema. Isso não é tão óbvio, tá? Por quê?
Porque se você olhar para a resistência em paralelo, isso não é verdade, tá? Então, fiquem com essa ideia para resistores em série. Aí, galera, professor, se eu tiver mais resistores, se eu tiver 4, tu soma R1 mais R2 mais R3, mais R4. Se eu tiver 5, somo 5. Ou seja, se você tiver N resistores, aí aqui a gente está generalizando, tá? A quantidade de resistores, então N resistores, a equação, galera, ela é dada na forma de um somatório, que eu estou somando, né? R1 mais R2 mais R3 mais R4. Então, a resistência equivalente vai ser igual a uma soma de I de N resistores, RI. Não é isso? O que significa isso? Que eu estou somando R1, mais R2, mais R3, mais R4, mais R5, até o último N, RN. Beleza? Alguma dúvida até aí? Tá tranquilo? Tranquilo, né? Pode continuar. Beleza. Então, vamos olhar um pouquinho, galera, mais a fundo no gerador real. O gerador real. E aí eu quero estudar a potência desse gerador. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu vou para o paralelo. Então, potência de um gerador real. O que é isso? O que é essa potência de um gerador real? Essa potência, galera, é a potência que ele lança no circuito. Beleza? Cuidado para vocês não confundirem com a potência gerada. Então, a potência de um gerador corresponde à potência lançada por um gerador em um circuito. Em um circuito. Muito bem. E quem é essa potência? Ora, galera, a gente viu na aula passada que a potência elétrica, de uma maneira geral, ela é um produto da corrente elétrica vezes a diferença de potencial. Até aí, nada de novo, né? Isso é uma corrente, isso é uma potência elétrica. Só que aí a gente tem que usar agora uma nova ideia. A ideia de que a diferença de potencial nos terminais do seu gerador corresponde ao que ele lança, ao que ele produz, menos o que ele perde. Isso vai mudar um pouco a nossa vida. Beleza? Então ficaria assim, ó, a potência
do gerador é igual I, vou substituir. No lugar do VAB, eu vou colocar força eletromotriz menos R vezes I. Na hora que você fizer a distributiva I, vai dar potência é igual a E vezes I menos R vezes I ao quadrado. Aí você olha para isso, cara, e você começa a vislumbrar algumas coisas. Por quê? O que seria, ó, o lado direito, o lado esquerdo, desculpa. O lado esquerdo, galera, esse cara aqui é a potência lançada, né? Potência lançada. Você pode chamar isso aqui de potência útil, né? Por exemplo. Potência lançada. O que seria isso aqui? Isso aqui é o produto força eletromotriz vezes a corrente. Isso também é uma potência. Só que isso aí é uma potência que eu posso chamar de potência total. Ou seja, é toda a potência gerada. Potência total. E quem seria o último termo? R vezes I ao quadrado. Aí tu lembra da aula passada? R vezes I ao quadrado é aquela potência dissipada. E quem está dissipando? A resistência de dentro do gerador. Então, essa é a potência dissipada do seu gerador. E faz muito sentido, né, galera? Então, o que é lançado para fora? Vai ser tudo aquilo que eu produzo, menos aquilo que eu perco para mim mesmo. Sacou? Então, nós temos um rendimento aí que não é, né, de 100%. Essa equação, vocês começam a enxergar que é uma equação do segundo grau, porque quem está variando aí, olha só, é a corrente elétrica, beleza? A força eletromotriz é uma constante, a resistência interna é uma constante, a gente vai admitir que a resistência interna ela é ômica. Então, a gente pode fazer um gráfico dessa equação usando os eixos x e y. Então, opa, calma aí, aqui deu ruim. Então, eu vou colocar aqui ó, um eixo y representando a minha potência. E vou botar um eixo x representando a corrente. Pronto, então aqui, ó. Opa, deixa eu trocar de cor. Então aqui é a potência e aqui é a corrente. Galera, o gráfico de uma equação do segundo grau é uma parábola. Isso aí vocês já sabem. Agora, é uma parábola, ou a concavidade vai ser para cima, ou a concavidade vai ser para baixo. Quem é que manda nessa história? É o sinal da variável que está multiplicando, da variável ao quadrado. Beleza? Do cara que multiplica a variável ao quadrado. Então, o sinal é menos. Olha ele aí. Se o sinal é menos, galera, nós vamos ter uma concavidade para baixo. Beleza? E já dá para ver que uma das raízes aí é o zero. Por quê? Porque quando o I é zero, a potência também é zero. Então, nós vamos ter um gráfico com concavidade para baixo, que nasce aqui no zero. Rapaz, deixa eu fazer um negócio direito aqui, né? Destreza. Ih, rapaz. Calma aí. Até a voz falhou aqui agora. Cara, vocês não sabem tanto que é difícil fazer Cara, não é nessas mais telas. fácil você copiar um círculo e depois apagar metade dele, não? Eu não consigo fazer isso. Tá bom. Que triste. Eu não consigo. Quando você faz um desenho aqui, ele não deixa apagar. Foda, né? Problemas. Tá vendo? Problemas que vocês
vocês da computação vão resolver depois. Ou piorá-los. Ou piorá-los. Mas eu confio em vocês. Tu Então, olha confia só. mesmo em mim? A gente tenta, né? Então, calma aí. Isso. Então, olha só, vamos estudar um pouco essa parábola que está aí. Essa parábola, galera, se eu dividir ela no meio, se ela fosse bonitinha, daria o meio. Mas ela está assim, ela vai ficar assim. Pronto. Vocês estão vendo que o meio dela representa uma potência máxima. Não é isso? Então, deixa eu... Era para ter. Vamos ver. Assim, ver, assim, né? Não sei. Eu acho que tá um pouquinho baixo ainda, mas a gente imagina. Cara, eu quero pegar assim. Não. Faz direito. Pretinho, tracejadinho. Pronto. Então, olha só. Existe um momento onde o seu gerador ele joga para o circuito uma potência máxima. Beleza? Essa potência máxima, ela acontece quando? Então, vamos ver aqui, ó. Oh, gente. Então, aqui é uma potência... Caraca, eu não troquei de cor, velho. Potência máxima. Essa potência máxima, galera, ela acontece quando ela bate na metade dessa corrente aqui, ó. Agora, que corrente é essa? Essa corrente que vocês estão vendo aqui, galera, é uma corrente que nós vamos chamar de corrente quando a potência do seu gerador ela é zero, porque é o zero da função, né? Aí você fala, professor, é possível o meu gerador ele está funcionando, mas ele não está conseguindo jogar energia para fora? Sim. Quando isso é possível? Pensa, galera, dentro do gerador, ele vai ter a parte que produz e a parte que perde. Mas a parte que perde, ela é proporcional à corrente elétrica. Então, se você aumentar demais a corrente elétrica que passa pelo seu gerador, a resistência interna vai esquentar demais. Vai chegar no ponto onde ela consome exatamente toda a energia que ele mesmo produz. Nesse momento, ele não consegue mais jogar nada de energia para fora. A gente fala, então, que o seu gerador está em curto-circuito. Então, eu vou chamar essa corrente aqui, ó, de ICC. Ou seja, corrente de curto-circuito. Vamos puxar aqui o nomezinho para ela. Opa. Essa aqui é a tal da corrente de curto-circuito. Ou seja, quando essa corrente passar pelo seu gerador, ele está funcionando, mas ele não está funcionando de forma útil. Ele está esquentando demais e ele não consegue lançar para fora tudo aquilo que ele produz. E como uma parábola, galera, é uma figura geométrica simétrica, então o meio dela corresponde à metade da corrente de curto-circuito. Então, o seu gerador ele vai funcionar com a potência máxima sendo lançada para fora quando passar por ele metade da corrente de curto-circuito. Tudo bem? Vamos descobrir quanto que vale essa corrente elétrica aí? Vocês aprenderam, galera, lá do cálculo? Eu espero. Que para você descobrir o ponto máximo ou ponto mínimo de funções, basta fazer o quê?
Alguém lembra? Lembra isso, Fábio? Ah, claro, pô. Com certeza eu lembro. Tieiró, você lembra? O que você faz, galera? O melhor de tudo é saber que a pessoa mesma criou o apelido pra ela. E ela deve estar se arrependendo muito disso. Aí, é isso aí, é com a derivada, cara. Claro que com função do segundo grau, você pode descobrir as raízes, aí as raízes são bem fáceis, né? Basta igualar a potência igual a zero, você consegue achar as raízes. Mas quando você deriva igual a zero, você encontra os pontos onde a derivada é zero, isso quer dizer que você encontra os pontos onde a sua curva não tem inclinação, né? Ou seja, são os picos, os vértices, né, das parábolas, das funções que tem lá suas concavidades, enfim. É um ponto onde não tem, a tua derivada ela é zero, então não tem inclinação. Então, se a gente pegar a potência, a equação da potência, e derivar ela em relação à variável i, então, dp, di, a gente tem que derivar. E aqui é facinho, né, galera? Então, sem muita angústia. A gente tem que derivar a equação força eletromotriz vezes I menos R vezes I elevado ao quadrado. Pronto. E depois igualar isso a zero. Então tá. Quando a derivada bater na primeira parte, vai dar força eletromotriz. Quando a derivada bater na segunda parte, vai cair o 2, que multiplica R vezes I. Tudo isso igual a zero. Isso quer dizer, galera, então, que quando você passar para lá, vai ficar assim, ó, I é igual força eletromotriz sobre 2R. Que corrente é essa? Que corrente é essa? Essa é a corrente lá do meio. Essa é a corrente que produz, galera, a força, a potência máxima do seu circuito. Tudo bem? Ela corresponde, então, ao seu ICC sobre 2. Ela corresponde ao ICC sobre 2. Então, quem é o ICC? Então, se você for olhar para esse troço e comparar com o ICC, você chega que a ideia do ICC é igual a força eletromotriz sobre RI. Sem o 2, né? Tá bom? Por quê? Porque aquela corrente que está lá, essa corrente que está aqui, ela corresponde ao ICC sobre 2. Então, se você substituir, você encontra ICC como sendo E sobre R. Desculpa, sem o I, né? É sobre R. Beleza, galera? Com isso, você consegue descobrir algumas coisas. Você sabe que quando passar uma corrente de curto-circuito, seu gerador não funciona. Você sabe que quando passar metade, ele funciona com a potência máxima. Se você quiser descobrir a potência máxima, você pega esse I, CC sobre 2, substitui na equação da potência e você tem lá o pico, né, a potência máxima acontecendo. Aí você pode pensar também no rendimento. Vamos lá? Quem seria o rendimento desse nosso gerador? O rendimento, galera, sempre vai ser uma taxa, é uma razão, né?
entre aquilo que você usou e aquilo que você poderia ter usado, tá bom? Então, vamos escrever assim, ó, vai ser a razão entre a potência lançada, né, que é a potência que a gente chama de útil. Então, vai ser a razão entre a potência lançada para fora do seu gerador, e a potência total. E a potência total. Muito bem, então, vamos escrever isso? Vou chamar de rendimento, eu não sei como é que o livro de vocês usa. Você pode usar esse eta aí, tá? Uma letra grega, é um Rzinho com uma perna grande, ela se chama eta, tá bom? Você pode usar isso, ou você pode usar o Ezinho de eficiência, tá, galera? É a mesma coisa. Eficiência e rendimento aí correspondem à mesma coisa. Isso vai ser, então, a potência usada, ou útil, dividido pela potência total. Né? Por isso que isso dá como é que fala? Uma porcentagem, cara. Esse número aí, ele é um número menor do que 1. Ele é 0, alguma coisa. Então, se você dividir os dois e der 0,35, é porque o gerador tem um rendimento de 35%. Tudo bem? Se você substituir as duas equações, pensa, ó, tu vai substituir a potência útil, que é VAB dividido vezes I. Vai. VAB vezes I. Se você dividir isso por força eletromotriz vezes I, que é a potência total, o I vai cortar. Isso quer dizer que o rendimento pode ser calculado também como sendo a diferença de potencial nos terminais do seu gerador, dividido pela força eletromotriz do seu gerador. Tá bom? São as duas formas aí. Agora, só para finalizar a aula, já são 9h30, vamos supor que você queira calcular o rendimento quando o seu gerador funciona no talo. Ou seja, quando ele tem a potência máxima. Porque pensa, galera, o seu gerador aí, ele está em guerra dele com ele mesmo. Não sei se vocês perceberam. Ele produz uma energia, mas ao mesmo tempo que ele produz, ele consome. Se ele gerar corrente demais, ele perde energia demais para ele mesmo. Então, ele não. Mas se ele gerar corrente de menos, ele não consegue lançar muita coisa para fora. Então, bicho, é uma dualidade aí que o seu gerador tem, porque ele não consegue. Ele não pode produzir muita corrente, porque senão ele vai ter potência zero, mas ele também não pode ter pouca corrente, porque senão ele não consegue jogar muita energia para fora. Então, a pergunta é, o que acontece quando você tiver um seu gerador funcionando com toda a energia possível que ele pode mandar? Em outras palavras, com a potência máxima. Quanto é o rendimento dele nesse caso? É um rendimento alto? É um rendimento baixo? Bom, vamos calcular. Nesse caso, galera, o rendimento, então, ó, vai ser a DDP, né, VAB sobre a força eletromotriz, e a gente sabe que esta DDP corresponde a R, a força eletromotriz, menos R vezes I, né? Só que quem é esse I? Esse I, que a gente viu no slide passado, corresponde à metade da corrente de curto-circuito. Tudo dividido pela força eletromotriz, tá bom? Então, em cima é o VAB, embaixo é a força eletromotriz, como estava escrito lá no quadro passado. Então, vamos substituir as coisas.
força eletromotriz menos R vezes ICC. Olha o ICC aqui, ó. E sobre R. Então, eu vou voltar lá, vai ficar E sobre R. E aí tinha um 2 aqui fora do ICC sobre 2. Tudo dividido pela força eletromotriz. Então, vai ficar bonitinho, ó. R com R morreu. Isso vai dar força eletromotriz menos força eletromotriz sobre 2, dividido por força eletromotriz. Isso é a mesma coisa que força eletromotriz sobre 2, dividido por força eletromotriz. Ou seja, galera, eu estou dividindo metade de um número pelo inteiro dele, né? Isso tem que dar quanto? Meio. Em outras palavras, o rendimento do gerador corresponde a 0,5 ou 50%. O que isso quer dizer? Que quando ele entrar em equilíbrio, ou seja, quando ele conseguir gerar quando ele conseguir não gerar, mas quando ele conseguir lançar para fora toda a energia possível, ele está consumindo metade dessa energia. Sacou? Cuidado, galera. Isso não é o rendimento máximo. Isso é o rendimento quando a potência é máxima. Olha a diferença. Vamos supor que o seu gerador está passando por ali uma corrente bem pequenininha. Então, vamos supor que ele está gerando, sei lá, 100 watts. Vamos supor que ele está gerando 100 watts. Desses 100 watts, vamos supor que ele está perdendo para ele mesmo apenas 10 watts. Então, ele está gerando 100, está perdendo 10. Isso quer dizer que ele está usando 90. Ou seja, ele está lançando para o circuito 90 watts. Então, qual seria o rendimento desse gerador? Seria os 90 que ele está lançando, dividido por 100. Isso vai dar 90%. Aí você fala, oh, que rendimento bom, né? É, rendimento bom. Só que, para ele conseguir esse rendimento, ele está tendo que produzir pouca energia. Porque ele está produzindo, de tudo que ele poderia, ele está produzindo apenas 90 watts, ele está gerando 100 watts e está jogando para fora apenas 90. Se ele estiver trabalhando no seu rendimento máximo, aí vamos supor, ele estaria gerando 1000 watts. Vamos botar aqui. 1000 watts, mas tem um preço a se pagar. Ele vai ter que consumir metade. 500 watts. Porque vai sobrar para o seu circuito os outros 500. E isso vai te dar um rendimento de 50%. Então, para esse gerador específico, o máximo que ele consegue jogar para fora é 500 watts. Mas qual é o preço? Consumir os outros 500. E aí a potência toda que ele vai conseguir fazer é de 1000 watts. Tudo bem, galera? Então não confundam. Uma coisa é rendimento máximo. Rendimento máximo seria quanto? 100%. Né? Seria você chegar num gerador ideal em que você não esquente, seria 100%. Na vida real isso é impossível, porque todo gerador vai esquentar um pouquinho. Então você não pensa no rendimento máximo, você pensa na potência máxima. Qual é o máximo que o meu gerador pode fornecer? É tanto. Beleza. Esse tanto depende de quem? Depende da corrente elétrica ser metade da corrente de curto-circuito. Nesse momento, meu rendimento é de 50%. Eu consumo metade daquilo que eu produzo. Sacou? Esse vai ser o equilíbrio do seu rendimento, do seu gerador, quando ele estiver funcionando. Fica como exercício para vocês calcular essa potência máxima. Tá? Claro que a resposta vai dar em letrinhas. Né? Vocês vão ver que essa potência máxima só depende da força eletromotriz
e da resistência interna, só. Tem uma equação que vai juntar essas duas coisas aqui, ó. É só substituir lá na equação da potência que aí vocês encontram, vai dar tudo certo. Galera, dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Se tiver, fale agora. Não precisa calar para sempre não, mas fale agora. Tem, cara. Tem. Deixa eu parar a gravação aqui, para não me comprometer em fazer promessas que eu não posso cumprir da correção. Então, vou parar a gravação. Estopada.